Muita gente acredita, principalmente aqui no Brasil, que só existe Honda e Yamaha, mas você sabe qual foi a primeira moto fabricada e quais foram que vieram logo em seguida até chegar no lançamento da Honda e da Yamaha, que é tão famosa aqui no Brasil hoje? É disso que a gente vai falar logo depois da vinheta. Olá, meu nome é Vinícius, seja muito bem-vindo a Viajando com a gente e hoje a gente vai falar aqui sobre motos e seus lançamentos até chegar na famosa Honda e Yamaha que a gente conhece aqui no Brasil. Cara, olha só, a primeira moto fabricada não foi nenhuma das que a gente conhece. Na verdade, ela era um alemã, Hildebrand e Wolfmüller, alguma coisa assim, não sei se eu falei certo. Ela foi lançada em 1894. Essa moto tinha um motor 2 cilindros e 4 tempos e incríveis 1.488 cilindradas no motor que produzia 1 cavalo de potência. É isso, cara. Essa moto tinha uma velocidade máxima de 45 km por hora, na época que todo mundo estava trocando tiro andando de cavalo por aí. Ela também usava um motor a vapor, ou seja, era uma moto bem diferente do que a gente conhece atualmente e por isso que eu acho que a gente nem sabe qual que é essa marca e nem ouve mais falar dela, né? Porque acredito que ela foi descontinuada nessa mesma época. Depois dessa marca veio outra que é muito famosa, mas não aqui no Brasil, que é a Royal Enfield, que lançou em 1901. Cara, o engraçado é que muita gente acha que a Royal Enfield ela é indiana, mas na verdade ela é inglesa, uma moto da Inglaterra. Ela tinha um motor 239 cilindradas, com 4 cilindros. Essa moto ela podia variar entre 35 e 40 km por hora, produzindo um pouco mais do que 1 cavalo de potência como sua antecessora, mas agora sim tinha um motor um pouco mais moderno e com cara do que viria a se tornar as motos, e por isso que ela continua, a gente conhece até hoje. Depois da Royal Enfield de 1902, veio uma moto que até hoje também é conhecida, mas não tão conhecida assim, que é a Indian, cara. A Indian lançou com seu motorzinho de 1.75 cavalos, tinha 260 cilindradas e chegava a 40 km por hora. Pouco tempo depois, ela ia conhecer uma das suas maiores concorrentes, que tem até uma série sobre isso, que é a famigerada Harley-Davidson, americana de sangue, cara. A Harley-Davidson lançou em 1903 e a Harley-Davidson ela tinha, primeira, 405 cilindradas, tinha 3 cavalos de potência e chegava à velocidade máxima de 56 km por hora. Eu não mencionei na hora que eu estava falando sobre a Índia, mas nessa época, toda moto que lançava, ela participava de algum tipo de corrida ou de percurso. Continuou assim por muitos anos. Então a Harley, assim como a Índia, elas participavam de campeonatos. Imagina como é que essa galera ia ficar, né, se soubesse que hoje em dia o pessoal compete aí com motos a 300 km por hora. Depois da Royal, depois da Índia, depois da Harley, veio a Triumph, cara. A Triumph lançou entre ali 1905, né? Todas essas marcas, elas já podem até, às vezes até existiam antes, mas não tinha entrado nesse ramo de motocicletas até o ano que eu estou citando, ou então foi o ano assim que elas realmente começaram a se consagrar no mercado. A Triumph começou em 1905 com uma moto 300 cilindradas, com 2,25 cavalos de potência e que chegava a 50 km por hora. Depois da Triumph a gente teve uma moto da Peugeot, cara. Isso mesmo, a Peugeot, a francesa Peugeot, aquela mesma Peugeot que você está pensando, ela lançou em 1905, entre 1905 e 1906, uma moto que tinha 330 cavalos, cilindradas, perdão, chegava a 3 cavalos e variava entre 45 a 50 km por hora, cara. Você imagina ter uma moto do Pombo, né? Uma moto da Peugeot, que situação. E agora a gente vai falar um pouco mais rápido sobre as várias outras marcas que surgiram até a chegada da Honda e da Yamaha. Uma vez eu lembro que eu pesquisei e vi que a Kawasaki, ela era muito antiga, acho que ela era de 1800 e alguma coisa, bem no início, porque fabricava barcos. Então acho que até por isso que na nossa lista a Kawasaki ela não apareceu, porque ela já era uma empresa consagrada, né, há muito tempo. Então, aqui depois do último que a gente falou, da moto da Peugeot, que com certeza não deu certo, porque eu não vi nunca mais falar em moto da Peugeot, a gente teve a NSU, que ela lançou ali entre 1901 e 1905. A gente teve a BSA, que ela lançou em 1910. Depois a gente teve a BMW, cara, a alemã BMW, famosa até hoje, que lançou em 1923. E depois de todos esses lançamentos, a gente teve por último aí a Honda, que lançou em 1946. E depois da Honda, a gente teve a Yamaha, que chegou em 1955. Ou seja, antes dessas motos, a gente teve, pelo menos aqui
9 lançamentos de outras marcas, algumas que são famosas até hoje, outras que não, que lançaram antes de chegar na Honda e Yamaha. Mesmo assim, a Honda Yamaha ela merece, lógico, o mérito, que é uma moto que chegou há pouco tempo no mercado e ela se consagrou, mesmo tendo chegado bem mais recente do que as outras, né? Então é incrível, cara, quando a gente olha essa história sobre o motociclismo e faz a gente refletir sobre aquela pessoa, né, que fica falando o tempo todo que só existe Honda e Yamaha. Por isso eu digo, se você tem um amigo assim, que ele insiste em falar, cara, moto é Honda ou Yamaha, manda esse vídeo para ele, para dar uma lição nele, para ele aprender que a Honda e a Yamaha, cara, é uma bebezinha no mercado, eles começaram muito recentes. Então você tem outras motos que se consagraram no mercado por anos e anos e anos antes dela, até chegar nesse ponto atual, beleza? Isso é para até incentivar o pessoal a não ter aquele preconceito todo com certas marcas de moto. Pessoal, obrigado por ter assistido até aqui. Convido você a se inscrever, a visitar o nosso perfil no Instagram, mandar um direct se você tiver alguma dúvida e fazer os seus comentários, deixar o seu gostei, compartilhar esse vídeo que ajuda demais, beleza? Grande abraço a todos vocês, valeu, falou, até mais.